CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nosso assunto de hoje são as fraudes online. Como é que a gente evita cair no golpe numa compra internacional? Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, Fernanda. Nunca foi assim tão fácil, né, comprar artigos estrangeiros. Tem várias lojas aí, principalmente de produtos da China, né? Então, essas lojas tornam a aquisição muitas vezes simples, né, rápida, né, e até, em algumas situações, barata em relação aos produtos nacionais. Mas toda essa facilidade também tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né, os riscos envolvidos no processo dessa compra, né. O produto, por exemplo, pode ficar parado vários meses na alfândega, demorar a chegar, né, ou que chegar ser completamente diferente das fotos, né, já que muitas vezes a gente compra pelas fotos que estão publicadas no site. Então, por isso que é interessante a gente se prevenir com algumas ações. A primeira delas, obviamente, é pesquisar sobre o vendedor. E aí vale, inclusive, para as compras nacionais também, né? Ou seja, comprar, verificar quem é o vendedor, referências. Muitos consumidores deixam comentários naquela compra lá sobre isso, então é importante que ele veja também como é que eu faço essa compra, né? Ou seja, se tem opiniões favoráveis ou desfavoráveis em relação àquele consumidor, né? Aquele vendedor, na verdade, em relação a isso. Então é bom checar essa situação. Outra questão interessante, já que eu estou comprando um produto que eu não tenho ele na mão especificamente, é conferir a especificação do produto. As fotos, muitas vezes, são fotos produzidas, não são fotos exatamente do produto que está sendo vendido. Então, é interessante que eu olhe, né, especificamente todas as características do produto, especificações, se estão de acordo com aquilo que eu gostaria. E mais importante, né, imprimir, fazer cópias, né, em PDF, ou salvar a imagem daqueles produtos que eu estou comprando com aquela especificação, para mais tarde eu poder comparar com aquilo que foi entregue, né, especificamente para mim nessa questão. Um outro ponto importante que a gente tem que ficar atento, né, em relação às taxas e aos prazos, né? Como eu até comentei, os prazos, né, nessas compras internacionais que demandam uma logística grande, muitas vezes os produtos vêm ou de avião ou vêm de navio, muitas vezes, né? Com boa vontade, um mês ele chegou aqui, né, Gilberto? Exatamente, com boa vontade. E até muitas vezes o produto vem rapidamente lá da China para o Brasil, mas fica parado lá na alfândega ou na Receita Federal até que ele seja aprovado. Então, ou seja, muitas vezes o produto leva 15 dias, não, ou menos do que isso até, já aconteceu comigo, de levar menos de 15 dias para vir da origem para o Brasil, e depois fica parado lá na Receita Federal durante um mês, até que o produto venha e chegue até a minha residência. Então, ou seja, isso tem que ser observado, né? Algumas lojas dão alguma previsão de entrega naquele caso, mas é importante você ficar atento nessa situação. A taxa de importação, né, ela pode ser de até 60% do valor do item. Existe uma cota que a Receita Federal utiliza de $100, que está isento, né, de compra, mas em algumas situações, né, essa taxa pode ser até menor, de $50. Então é importante ficar atento a essa situação, para você talvez não seja taxado 60% do valor, né, desse compra, né, desse produto que você está comprando lá. E além disso... Como é que é feita essa taxação, Gilberto? Assim, é aleatória? É por amostragem? Exatamente, é por amostragem. A Receita Federal pega o pacote, tem um processo lá de amostragem, eles acreditam que tem algum tipo de raio-x também para olhar o que está no pacote, para saber se é um produto eletrônico, se é alguma coisa assim, e eles fazem uma amostragem e pode ser cair nessa amostragem ou não, e aí ser taxado ou não nessa questão, né? Desde o ano passado, né, o Correio também pode cobrar uma taxa de R$ 15 pelo despacho, né, na parte nacional, né, entrega nacional do produto. Então, é interessante que você faça o rastreamento, e quando o rastreamento ele tem naquela site de rastreamento do Correios, ele avisa você que é preciso pagar, né, um boleto, né, desses R$ 15 para que a compra seja entregue, né, senão ela vai ficar parada, estacionada lá no Correios em relação a isso. Então, é importante que você avalie, né, exatamente o valor do produto em comparação com um produto nacional, mais as taxas que podem incidir de importação, mais essa tarifa
do Correios, para saber se é interessante, né? O produto ainda fica interessante o valor para ser comprado, né, para isso, né? Em relação à questão dos prazos, é importante que o comprador ele verifique de onde é o vendedor. Muitas vezes é de um lugar muito distante, então vai demorar bastante para que o produto chegue até aqui no Brasil, né? E por último, a questão do método de pagamento. Isso é uma questão importante. Dê preferência nas compras internacionais não a usar o seu cartão de crédito diretamente na loja, mas você pode usar essas intermediadoras de pagamento, por exemplo, como o PayPal, em que você tem o cadastro do seu cartão de crédito, por exemplo, no PayPal, né? E você paga através dessa intermediadora. Ou, em algumas situações, e algumas lojas de compras internacionais já aceitam boleto bancário e Pix também. Algumas lojas já de compras, esses marketplaces, essas lojas de comércio eletrônico, aceitam também a parte de Pix, passaram a aceitar a parte do Pix também. Então, isso é uma situação que também fica interessante, porque você não fica cadastrando o seu cartão de crédito num site, muitas vezes, estrangeiro, né? Então, é mais complicado. Então, algumas dicas aí para a gente não ter dor de cabeça, né, nas compras internacionais, que muitas vezes podem ser bastante favoráveis na questão financeira ou de disponibilidade, né? Muitos produtos que nem encontram no Brasil, a gente só encontra nessas lojas de venda de produtos internacional. E como eles têm coisa para vender, né, Gilberto? Impressionante, assim, eu até assim, duvido que alguém entre numa dessas lojas de comércio internacional e não ache alguma coisa que fala assim, olha que interessante, né, que não tem aqui, e a gente fica tentado a comprar, viu? Pois é. Bom, gente, você disse que você paga como? Eu prefiro pagar pelo boleto, porque aí eu não deixo meu número exposto. Então, eu pago ou no boleto, que é uma forma interessante, mas o boleto ele demora normalmente 2, 3 dias para ser compensado e a loja autorizar o envio. Se eu estou com alguma pressa na questão, eu uso intermediadora, como por exemplo o PayPal. Então, o PayPal, eu cadastro meu cartão no PayPal, né, e faço o pagamento através do PayPal. Então, a loja lá que me vendeu o produto, ela não tem acesso ao meu cartão de crédito. Ela vai receber o crédito, né, mas ela não tem acesso ao meu cartão de crédito. E é um pouco mais rápido, né? O pagamento é imediato ali. Gente, se vocês têm sugestões aí para o que vocês fazem nessas compras internacionais, podem ir enviando para cá, né, Gilberto? Que a gente vai compartilhando com os nossos ouvintes. Cada um deve ter uma manha aí especial para, no caso aí da compra pela internet de sites internacionais, que se multiplicam. Exatamente. Bom, enquanto essas perguntas vão chegando, vamos para os nossos destaques, que já viralizou. Viralizou. Muito bem, Fernanda. O que anda viralizando por aí, Gilberto? A primeira notícia que me chamou a atenção, né, é que o Procon, né, de São Paulo, divulgou essa semana um ranking das empresas que mais perturbam a gente com aquelas ligações, né? Então, ele tem lá tem um serviço do Procon São Paulo, chamado Não Me Ligue, onde você pode cadastrar o seu número de telefone, ou os seus números de telefone, na verdade, de forma a já avisar que você não quer ser perturbado por ligações de telemarketing, né, para isso. O site lá do Procon São Paulo é bloqueio.procon.sp.gov.br. Então, bloqueio.procon.sp.gov.br. E aí você cadastra e já está avisando as telemarketings, as empresas de telemarketing, ou que usam esse serviço de telemarketing, que você não quer ser importunado com ligações dessa situação. Mesmo assim, eu tenho na relação do Procon, pelo menos, né, algumas empresas que têm grandes reclamações em relação a isso. A primeira delas, disparadamente, é a Vivo, né? Está em primeiro lugar, com mais de 3.700 ligações de reclamação contra os telemarketers da Vivo. Em segundo lugar, é uma empresa de São Paulo, chama Doutor de Todos. E aí, terceiro lugar é a Claro, né? É uma empresa, a operadora Claro, com mais de 2.500 ligações. Então, veja que as operadoras de telefonia, né, estão lá nos primeiros lugares aí do ranking de reclamações lá no Procon em relação a ligações, né, para isso. Outra notícia que me chamou a atenção é um registro de queda nos casos de phishing. Né? Phishing é aqueles e-mails que a gente recebe que tem
algum tipo de malware, algum tipo de golpe, né, nessa situação. Então, a Axure, que é uma empresa de consultoria de segurança da informação, divulgou um relatório de uma queda que relata uma queda de mais de 31%, né, dos casos de phishing nesse segundo trimestre de 2021. É uma boa notícia, né? Mas isso não quer dizer que os phishings realmente estão diminuindo, mas que, na verdade, eles estão mudando o foco, né? Em vez de usar o e-mail como caminho, passam a usar agora, né, a parte de redes sociais e de mensagens instantâneas para isso, né? Outra questão também que houve uma mudança de alvo, né? Ao invés de usarem como o mote o e-commerce, agora eles estão usando, né, a questão de mensagens de e-mails, de canais de e-mail, né, para essa aplicação desses, simulando a canais de e-mail para aplicação desse golpe. Então, é uma questão que a gente deve ficar atento a isso, né? E uma outra notícia que é bem interessante, até demorou bastante, eu acho, né, para acontecer, mas a Mastercard, né, anunciou essa semana que ela vai começar a não emitir mais os seus plásticos, né, os seus cartões, com aquela tarja magnética, né? A partir de 2024, os cartões vão começar a não ter mais a tarja magnética, já que existe um crescimento bastante significativo dos pagamentos por proximidade, que é aquele cartão que você só aproxima da máquina de POS, a máquina de débito, né, ou seja, ou de crédito lá, ou o chip, né? Então, ou seja, a tarja magnética já foi uma grande evolução no mercado de pagamentos, mas ela está ficando agora, ficou obsoleta e não vai mais ser utilizada. Então, a Mastercard, acredito que vai ser seguida por outros cartões também, a partir de 2024 já não vai mais emitir plásticos com a tarja magnética funcionando. Esse de aproximação é aquele que a gente já alertou, né? Que é para ter cuidado. Exatamente. Esse que tem, por aproximação, você tem algumas carteiras que protegem, né? Porque alguém que chegue com uma maquininha próximo da bolsa de alguém ou do bolso de alguém e pode fazer o saque. Ou você pode até desabilitar alguns aplicativos de cartão de crédito que tem essa função, você pode ir lá e desabilitar a venda por proximidade, né? E aí, mesmo que o cartão tenha essa característica, o usuário não vai conseguir usar, né? Não vai conseguir fazer o pagamento por proximidade. É uma segurança a mais para quem se sente confortável com isso. Isso aí. Bom, vamos para as participações, Gilberto? Vamos lá. Eu tenho aqui, o José Roberto. Ele diz o seguinte: muitas vezes o anúncio tem um determinado preço, tem foto, mas quando você clica no conteúdo, a gente acaba observando que tem um outro preço. Eu tenho direito a pedir o preço inicial nesses sites internacionais? É difícil você acionar esse tipo de site porque você não tem uma jurisdição, né? Ou seja, o PROCON nesse caso, ou mesmo a justiça, não tem como atender até esses sites, a não ser que ele tenha algum tipo de escritório, e algumas lojas de comércio eletrônico dessas têm escritório no Brasil, então aí teria como fazer. Mas de qualquer forma, né? Ele anunciou um preço, quando você colocou no carrinho de compras apareceu um outro, né? Esse é um problema que você poderia, se a loja tem algum tipo de escritório no Brasil, poderia sofrer um processo nesse caso, mas só nessa situação. Uhum. É porque alguns produtos, quando são anunciados, eles têm uma faixa de preço, né? Dependendo do que você vai clicar lá dentro, aí realmente tem o preço diferente daquele que foi anunciado. É pegadinha, exatamente. Tem que ficar esperto para isso, né? Muitas vezes pelo seu perfil de compra naquela loja. Se você tem um comprador frequente daquela loja, ele pode te dar algum desconto, te oferecer um valor um pouco menor, ou dependendo da quantidade de vendas que teve daquele produto. Então, muitas vezes o vendedor coloca um produto que lá tem 50 peças para serem vendidas, em que as 10 primeiras têm um valor bem baixo para poder estimular a venda, né? E aí as outras 40 peças têm um valor um pouco mais alto, né, para isso. Então, pode variar realmente nessa situação. Mas é importante que veja que normalmente o vendedor já anuncia isso. Ele fala assim, o preço desse produto pode ser desse valor até esse valor aqui. Uhum. O Marcelo, ele dá a dica dele aqui de como comprar. Ele diz que costuma cadastrar CPF na compra, usa um ambiente com usuário e senha dos Correios para acompanhar e verificar o processo de importação.
realmente demora. E ele diz o seguinte, ele usa também o cartão virtual, que só serve para uma transação. Aí ele diz que tem também o cartão que é recorrente e o cartão para uma única transação. A gente escolhe o que é mais seguro. Fica a dica aqui do Marcelo sobre compras na internet. O Rubens, ele está lá nos Estados Unidos, tá? Ele disse que lá as compras chegam no intervalo de 15 a 20 dias. E ele compra pelo eBay. E o eBay ele consegue comprar em qualquer lugar, tipo AliExpress na China e tudo mais. Então, a dica do Marcelo é bem interessante, só voltando ao nosso ouvinte anterior que você comentou, Fernanda, porque usa o cartão, esse cartão virtual é bem interessante porque ele vale para uma compra só. Então, é uma forma, para quem tem esse tipo de função no seu cartão de crédito, é uma opção interessante nesse item, né, nessa situação. Na questão do eBay ou entrega nos Estados Unidos, realmente é muito rápido. Assim, lá eles têm um processo bem rápido de entrega, né, de logística lá para isso. Eu já usei isso, eu ia viajar para os Estados Unidos lá. Eu comprei numa loja de comércio eletrônico chinês e pedi para entregar no endereço onde eu estaria nos Estados Unidos lá. Chegou praticamente em quase um pouquinho mais de uma semana lá nos Estados Unidos. E aí, quando eu cheguei lá, já estava o meu pacote me aguardando lá no local. Então, isso é uma possibilidade também para isso, né, nessa situação. É isso. Essas são algumas das dicas aqui dos nossos ouvintes, Gilberto. O bom é sempre, né, você ter um lugar, um ambiente que é seguro, um local que você tenha referências de que os produtos de fato vão chegar, que tenha avaliação de outros compradores, porque isso vai diminuindo um pouco a possibilidade de erro. Exatamente. É sempre ficar atento, olhar todos os detalhes de quem está vendendo, da onde está vendendo, detalhes do produto que está comprando também, né? Para não ter erro e não ter depois um aborrecimento em relação a isso. O Marcelo também lembrou de uma coisa interessante, né? Que desde o ano passado também, nas compras internacionais, é importante, as lojas, né, internacionais, elas estão solicitando, por uma exigência do governo brasileiro, do CPF. Então, ou seja, quando o produto é enviado do exterior para cá, ele vem atrelado ao seu CPF, inclusive, isso aí. Então, o Marcelo também lembrou de uma questão importante, que hoje é obrigatório para envio de produtos do exterior para o Brasil. É isso. Obrigada, viu, Gilberto, pela sua participação, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. E na sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Vamos lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora já vai estar disponível lá como podcast, lá no site da CBN Vitória, né, e também nos grandes portais aí de podcasts pela internet. É isso aí. Aí pode baixar e ouvir quando quiser. Isso aí. Até sexta. Até sexta, Fernando. Um abraço.